Olá, guerreiros! Sou o professor Luciano e vamos dar continuidade às teorias demográficas. Na aula anterior nós falamos ali sobre a teoria malthusiana e sobre a teoria neomalthusiana e fizemos um link também com Thanos, né? O personagem ali dos Vingadores. Espero não ter dado spoiler, ok? Na aula de hoje nós vamos ali falar um pouquinho sobre a teoria ecomalthusiana e sobre a teoria reformista. Tá? Citamos lá Thomas Robert Malthus como o pai da teoria demográfica, estabelecendo uma preocupação entre crescimento populacional e produção de alimentos. Falamos da releitura da neomalthusiana e a política que foi adotada pela ONU e uma ideia de controle de natalidade. E agora nós vamos trazer aqui a ecomalthusiana, que traz uma ideia de um consumo sustentável, tentar estabelecer uma ideia de um consumo sustentável, tentando evitar e falando desse consumo em detrimento do grande impacto ambiental que nós vamos observar. Porque a matéria-prima que nós buscamos ali para a produção de alimentos, ela está aqui na natureza. Tanto é que nós tivemos uma questão do Enem que trouxe o seguinte, mostrava numa imagem, numa determinada figura, a produção industrial, falava da revolução industrial e como consequência dessa revolução industrial, nós tínhamos ali a redução da flora. Então a gente pode fazer o link, sim, com a teoria ecomalthusiana, que ela traz para nós o quê? Consumo sustentável. Consumir de forma equilibrada, porque se nós não tivermos essa preocupação, em pouquíssimo tempo nós vamos esgotar os recursos naturais da Terra, porque é daqui da natureza que nós abastecemos grande parte da população. Inclusive recomendo um documentário, para você, um documentário bem curto, deve ter aproximadamente 19 ou 20 minutos, que é a história das coisas. A história das coisas. E aí podemos associar a ideia da história das coisas, mostrando as maiores economias, aí citando a maior economia do mundo, Estados Unidos, o maior consumidor de energia do mundo e o maior poluidor do mundo, junto com China. Estados Unidos e China neste ranking, nesse patamar. Os maiores consumidores de energia do mundo e também as maiores economias do mundo são sim os maiores poluidores do mundo. E aí precisamos pensar de forma sustentável, equilibrada. Então a base da teoria ecomalthusiana é o consumo sustentável para evitarmos essa destruição, esse impacto ambiental, o desgaste dessa natureza, porque com certeza nós vamos esgotar esses recursos. Então faz muito sentido a ideia da ecomalthusiana a partir da natureza, a partir do consumo. Quais são os maiores consumidores do mundo? Se nós pegarmos o hemisfério norte, nós vamos ter ali principalmente Estados Unidos, Canadá e vamos ter também parte da Europa, o leste da Ásia ali com China e o Japão e também podemos associar a Rússia. Nós vamos ter ali os centros de poder, centros de tomadas de decisões. E se nós pegarmos o hemisfério sul e aí principalmente América Latina e continente africano, nós temos o continente africano e América Latina como fornecedores de matérias-primas e mão de obra. Então, perceba o quanto podemos associar aqui para reflexão a ideia de Mariana, a ideia de Brumadinho em cima dessa exploração de recursos minerais e o tamanho do impacto que nós tivemos ali na região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Então, a essência da ecomalthusiana trazendo o consumo sustentável e a grande preocupação com impactos ambientais. Ok? Mas a mais importante, digamos assim, talvez a mais sustentada seria a teoria reformista, também chamada de teoria marxista. Olha só o detalhe da teoria reformista, uma frase muito importante. Eles vão negar o princípio malthusiano. Eles vão negar o princípio malthusiano. Então a teoria reformista nega o princípio malthusiano, discorda do princípio malthusiano e vai discordar enquanto a neomalthusiana diz que a superpopulação gera pobreza, a reformista vai dizer o seguinte: a pobreza gera a superpopulação. Então, para os reformistas, a pobreza gera a superpopulação.
E eles vão atribuir esta culpa à péssima divisão de renda na sociedade, péssima distribuição de renda, perfeito. Tá? Porque menor renda, menor acesso às condições básicas que a população precisa, como saúde, tá? Como educação, saneamento, água, enfim, isso é básico. Isso o Estado deveria gerar. Só que o Estado não atende de forma homogênea essas populações. Observe, por exemplo, na tua cidade, tá? No teu município, você tem uma área nobre, onde o Estado, né, o município atende ali com todas as pompas, né? Atende com lazer, com saúde, com segurança, com iluminação, com transporte, mas nessa mesma cidade nós temos um bairro mais precário. Repare, o mesmo município, ambas as populações contribuem, pagam impostos, mas nós temos uma diferença nesse tratamento. E a diferença está pela distribuição de renda. Porque quem tem maior poder aquisitivo recebe um atendimento muito mais amplo, tá? Um atendimento muito mais diferenciado, digamos assim, com todos os serviços e são muito mais exigentes. Agora, essa população mais carente, ela é invisível. Nós vamos ter uma invisibilidade social, nós vamos ter uma invisibilidade do Estado para com essa população. Então, para os reformistas, a pobreza vai gerar a superpopulação. Amplia para nós aí, por favor, Vini, por favor, Fábio, essa imagem. Então, isso é uma imagem, um bairro aqui em Porto Alegre, e é uma região extremamente segregada, extremamente dividida, extremamente fragmentada. Então, nessa mesma cidade, nós temos uma área nobre, com bairros com toda uma infra de segurança, lazer, iluminação, mobilidade, enfim, comércio, e ao mesmo tempo, nessa imagem que está ampliando, que está chocando vocês aí na tela, é uma área invisível, ela praticamente não existe, ela não é atendida, não tem coleta de lixo, não tem saneamento, não tem água, não tem comércio, ela é esquecida, ela é invisível. Nós temos ali uma ausência do Estado, o Estado não atua, perfeito? Então, para os reformistas, nós deveríamos implementar políticas de reformas sociais. Perfeito? Nós deveríamos atender estas camadas aqui. Nós deveríamos promover programas sociais, nós deveríamos levar condições até essa população. E não esperar que essa população procure, porque ela não tem condições. Até porque essas comunidades mais carentes, elas não conseguem se deslocar. Porque a cidade, essa frase é muito interessante, a cidade não é para todos. A cidade não é para todos. Perfeito? Então, no caso, essa família não tem condições de se deslocar, ela não tem condições de buscar um serviço, de buscar educação, de buscar saúde. Ela não tem condições de exigir. A cidade não enxerga. Perfeito? E aí, o raciocínio da teoria reformista, que esta pobreza que vai gerar a superpopulação. Porque falta informação, falta conhecimento, menor tempo de estudo, e aí vem aquele raciocínio. Menor tempo de estudo, falta informação, né? E falta também o acesso a métodos contraceptivos. E aí, a consequência disso tudo, maior número de filhos. Porque nós vamos ter, nesse caso, aqui uma pequena perspectiva de vida. Uma pequena perspectiva de vida. Então, por isso que precisaríamos ampliar as condições, melhorar a distribuição de renda. Porque nós vimos em outras aulas, quanto maior o tempo de estudo, melhor a renda, menor será o número de filhos. Então, é aqui que nós precisamos mexer. No caso, gerar condições, infraestrutura, para reduzir o número de filhos. E aí fica a leitura, fica a contradição aí. Perfeito? Pois só cai quem voa, só quem tira os pés do chão. Um forte abraço, valeu gente, até o próximo encontro.